Comecei a assistir esse K-drama porque muita gente me recomendou depois que eu fiz vários vídeos aqui pro canal a respeito de Doom at Your Service, que até hoje segue sendo o meu drama favorito. Todo mundo falava pra mim que era um drama muito semelhante. Alguns falaram pra mim: eu amei esse, mas eu ainda prefiro Doom at Your Service. E outros falaram pra mim: Jussara, assiste porque Goblin vai roubar o seu coração. E eu finalmente assisti Goblin, então o vídeo de hoje é sobre essa história que eu quero compartilhar com você que ainda não assistiu, porque eu tô completamente obcecada. Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta pra mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de Goblin, que é um K-drama de 2016/2017. Começou a passar, acho que no finalzinho de 2016, então o corpinho dele mesmo passou no início de 2017. E eu fiquei obcecada com essa história, eu tô completamente apaixonada. Eu já preciso adiantar e falar pra vocês que eu ainda acho Doom at Your Service mais perfeito, redondinho. Eu vou fazer um vídeo comparando os dois pra que vocês possam entender o que eu tô dizendo. Mas Goblin definitivamente é sensacional e merece cada minuto da sua atenção. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste desse vídeo. Se você ainda não assistiu Goblin, pode ficar comigo tranquilo nesse vídeo, porque eu não vou dar grandes spoilers a respeito da história, é mais pra te convencer a assistir mesmo. Se você já assistiu Goblin, fica comigo também, porque junto com a sinopse que eu vou passar pra vocês, eu vou dar também um pouquinho da minha opinião sobre cada acontecimento, sem, é claro, revelar nada aí que possa estragar a sua diversão. Se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixa seu joinha quando você terminar de assistir, e também não se esqueça de se inscrever no canal se você gostar da dica, se você gostar de mim e se você gostar do conteúdo. Então bora começar. O que acontece em Goblin? Por que as pessoas acabam comparando um pouquinho com Doom at Your Service? Lá em Doom at Your Service, a gente tem a personagem protagonista que tá prestes a morrer e ela acaba tendo meio que um relacionamento com a desgraça que aparece na vida dela porque tem um interesse em comum ali. A desgraça quer destruir o mundo, então ele vai lá e faz um acordo com essa protagonista que tá prestes a morrer aí, porque pra ele vai sair ganhando nesse acordo. Aqui a história é um pouco diferente. Goblin veio com uma proposta um pouco mais romântica, eu diria, e até um pouco mais comédia, talvez. Eu achei o tom de comédia de Goblin, gente, olha, sensacional. De todos os dramas que eu já assisti até agora, dramas coreanos, eu acho que Goblin foi o que teve mais o tempo certo de comédia, sem exagerar, sem deixar a gente com aquele estranhamento. É uma comédia que faz você rir genuinamente mesmo, e não porque você fala, tipo, ah, isso é muito estranho, sabe? Porque isso acontece em outros dramas que eu já assisti. A comédia, ela é um pouco diferente demais pra mim. Eu acho que Goblin fez o papel muito bem em fazer a gente sorrir em meio às lágrimas, né? Porque a gente acaba chorando. Fica tranquilo, o final de Goblin não é um final triste, tá? É um final feliz. Então se você já fica aí sempre com receio de começar um drama pensando, será que vai terminar tudo bem? Fica tranquilo, aqui termina tudo bem. Mas isso não significa que você não vai passar por altos e baixos, porque essa história é uma montanha-russa de emoção. O que acontece aqui então? Em Goblin, nós vamos acompanhar o Goblin, né? A personificação dessa entidade aí, desse ser, desse deus. Eu não sei como é que... O que é um Goblin? É um deus? Acho que é um deus, né? A gente vai acompanhar esse Goblin que durante a sua vida como ser humano, ele era chamado de Kim Shin. E há 900 anos atrás, antes dessa história ser contada, ele trabalhava para um rei. E esse rei tinha um cara que meio que manipulava esse rei. Esse cara ficava no ouvido do rei ali falando, então, Ajão, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer, porque ele queria ficar no controle do reino de alguma forma. E a forma como ele encontrou foi através do rei, que na verdade é mais um príncipe, é que ele assumiu o trono desde muito novinho. E o Kim Shin, que uma hora aí vira o nosso Goblin, ele trabalhava pro rei lutando, né, nas batalhas, ele era um guerreiro e tal, e ele sempre voltava pra casa depois de uma grande batalha, ele sempre vencia. Então o povo daquele reino começou a meio que idolatrar ele de todas as formas, porque sabia que se o reino precisasse enfrentar os inimigos, ele era a pessoa certa para aquele BO, porque ele ia voltar vitorioso de lá. E isso começou a incomodar o cara que ficava manipulando o rei. O cara começa a olhar ali pro rei e falar, ih, Ajão, ó, vai dar ruim, que se esse daí se virar contra você, o povo todo vai ficar do lado dele. Eu acho que você tem que expulsar ele do reino. E o rei, muito manipulável, fala, verdade, eu preciso expulsar ele do reino. E ele fala pro Kim Shin, fala, olha, vai embora, vaza daqui, finge que você morreu na batalha, não volte, porque se você voltar, você vai morrer aqui dentro como traidor do rei. E ele volta, ele não aceita isso, ele volta, e quando ele volta, ele é morto pelo rei. Depois que ele é morto pelo rei, meio que existe um acordo entre ele e Deus. Na verdade, não existe um acordo porque ele não aceitou isso. Deus impôs
isso na vida dele. O que acontece? Quando ele morre com a mesma espada que ele lutava, que foi dado pelo rei. E essa espada, ela tem o sangue de diversas vítimas, inocentes ou não, e inclusive o próprio sangue dele, ou seja, é uma espada que é muito poderosa. E a partir do momento que ele foi morto com essa espada, junto com o clamor do povo, né, que fica super triste por ele ter morrido dessa forma tão injusta, etc, etc, Deus acaba transformando ele em um Goblin, que é um protetor de almas. O Goblin, ele pode viver eternamente aí, vagando eternamente entre os seres humanos, ele come, dorme, ele tem sono, tudo como um ser humano normal. A diferença é que ele tem alguns poderes que ele pode interferir na vida do ser humano, oferecendo para esse ser humano alguma coisa boa. Então ele funciona como um guardião, um anjo da guarda, assim, de algumas pessoas. E o Quintim, ele meio que escolhe cuidar de crianças, assim, ele meio que escolhe ajudar crianças que estão em uma situação ali que precisa de ajuda. Ele tenta, no entanto, não interferir com relação à vida e à morte dos seres humanos. Ele fala que é algo muito sagrado, que ele não quer meter o bedelho dele, porque ele sabe que a partir do momento que ele mexer com a morte de alguém, as coisas viram de ponta cabeça e pode acabar dando ruim em algum momento. Só que aí existe uma exceção nessa história dele interferir na vida e na morte de uma pessoa, que é a seguinte: a única forma que o Goblin tem de morrer é se a noiva dele aparecer e tirar a espada que está no peito dele. É a única forma, que é a espada que ele morreu lá, etc. Essa espada está até hoje num formato de fantasma fincado no peito dele. E somente o dia que a noiva dele, de fato, aparecer, é que ela vai conseguir tirar essa espada, e então ele vira cinzas, vira vapor, vai embora, enfim. Então, ele meio que, tipo, ele espera um dia encontrar essa noiva dele, mas também não tá fazendo muito esforço de encontrar. Ele quer muito encontrar, só que a gente sabe, a gente já fica esperando o momento em que ele vai perceber que isso daí pode ser, né, um tiro no pé, porque a partir do momento que a gente fala noiva, a gente imagina que tem que envolver o quê? O famigerado sentimento. E aí a gente tem, então, a história da Untak. Eu vou pronunciar errado, mas é a nossa protagonista, que é, no caso, a noiva do Goblin, né, gente? Nem preciso falar isso pra vocês. A Untak, ela nasceu de uma forma muito especial. O que acontece? A mãe dela estava grávida dela e sofreu um gravíssimo acidente que fez com que ela morresse, quase morresse ali enquanto estava grávida. E enquanto ela estava morrendo, sem poder pedir ajuda pra ninguém, ela faz uma oração e ela pede pra um Deus interferir naquela situação, não por ela, mas pelo bebê que ela estava esperando. E aí quem interfere? O Goblin. A partir do momento que ele interfere, então, ele tem o nascimento da noiva dele acontecendo. Lembrando que o Goblin é uma criatura mística, isso significa que ele tá vivo há 900 anos pra mais aí. Então a gente não tem como falar, nossa, mas a bebê vai nascer e vai ser a noiva dele. Anos e anos vão se passar nesse rolê aí. E a noiva do Goblin, ela, obviamente, ela tem a função de arrancar a espada, mas não apenas isso, né? Junto com o fator ser noiva do Goblin, vem diversos outros fatores ali que dificultam muito a vida dessa criança. Ela passa por diversos perrengues, e um desses perrengues é que ela vê fantasma a vida inteira dela. Isso faz com que ela seja tratada como estranhos pelas pessoas ao redor. No final de contas, ela tá sempre conversando com alguém que não tá ali, né? Ou melhor, tá, mas não tem ninguém vendo a pessoa que tá ali. E ela precisa ver fantasmas, obviamente, porque a espada é um fantasma. Então ela precisa ter esse contato com o sobrenatural para que ela possa ver a espada do Goblin. E eventualmente o caminho então dos dois vai se cruzar. A gente nem preciso falar pra vocês, né, que a gente vai ter um romance entre eles. E eu sei que no começo é um pouco estranho você aceitar o relacionamento dos dois, porque a personagem tem em torno de 19 anos, ela não fez 20 anos ainda, inclusive o processo dela completar 20 anos faz parte da história. E a personagem é interpretada de uma forma que faz com que ela pareça ter muito menos do que 19 anos. Ela não se comporta de uma forma 100% adulta, apesar dela ter que viver ali como uma jovem adulta. Então quando você olha o relacionamento dos dois no início, você fala, isso tá estranho, porque esse cara, na vida humana dele, ele já teria uns 30 e pouco. Só que conforme a história vai passando, você vai começando a acreditar no relacionamento dos dois. E o que eu mais gostei é que eu senti que Goblin teve uma delicadeza muito grande em não sexualizar esse relacionamento, principalmente por conta dessa diferença de idade. E eventualmente a gente tem a protagonista envelhecendo um pouco também, então isso acaba deixando de ser ali um probleminha na cabeça. Mas no começo pode ser que algumas pessoas acabem estranhando, por isso que eu já tô querendo deixar isso aqui pra vocês. Então assim, então a gente tem a noiva do Goblin, que eventualmente precisa tirar, né, a espada do coração dele para que ele possa ir embora, só que a gente sabe que vai existir ali um relacionamento entre eles, vai existir um amor entre eles que vai dificultar esse processo dela querer tirar a espada do peito dele. Tirar a espada do peito dele é parte do destino dela, então não tem como ela fugir disso. E é aqui que fica a montanha-russa de sentimento, é aqui que a gente fica, meu Deus do céu, como é que isso vai terminar? E além disso, a gente tem um outro casal na história que pra mim, assim, foi muito melhor do que o casal protagonista, apesar de amar muito o casal protagonista. Esse outro casal mexeu muito comigo,
porque envolve o ceifador. Gente, o ceifador, ele é o melhor personagem desse drama. Eu fiquei assim, obcecada, porque ele é muito fofo, ele é muito engraçado, e a relação entre ele e o Goblin é fantástica. O que acontece? O Goblin, ele tem uma casa, e ele tem um moleque ali, um jovem ali que trabalha com ele, que ele chama de sobrinho. Ele tem vários empregados que crescem com ele durante a vida inteira, e essas pessoas deixam de ser uma hora é tio, uma hora é sobrinho, uma hora é irmão, uma hora é vô, pai, entende? Vai envelhecendo junto e vai sendo o que o Goblin precisa que seja. E esse moleque, ele é muito falastrão e ele apronta muito porque ele quer ter dinheiro. Só que pra ele ter dinheiro, o avô controla toda a finança, então ele acaba fazendo umas besteiras. E uma dessas besteiras que ele faz é alugar a casa do Goblin pro ceifador, sem saber que, no caso, é o ceifador. Uma hora ele descobre, mas no início ele não sabe. E a casa do Goblin é um lugar sagrado. O local do Goblin é um local sagrado. Você não pode simplesmente pedir pra uma pessoa morar lá. E aí o ceifador fala, mas eu já assinei o contrato. E o ceifador assinar um contrato também é um negócio sagrado. Então não tem como eles fugirem disso. Não tem como o Goblin deixar a casa e também não tem como o ceifador deixar a casa, porque a condição ali é que os dois continuem vivendo juntos. E aí a gente tem aquela amizade que é meio tipo, a gente não se suporta no início, que eventualmente vai virando uma amizade verdadeira ali, enfim. Só que mais do que isso, a gente tem a questão de que, assim como em outros dramas, esse também lida muito com vidas passadas. Então, todos os personagens têm um motivo para se encontrar nessa vida por algo que eles viveram na vida passada. Isso é muito maravilhoso dentro da trama, é muito bem contado. Só que além disso, o ceifador ele acaba se apaixonando por uma humana, ele não sabe o porquê, mas toda vez que ele vê essa humana, mexe muito com ele fica muito emocionado. E existem diversos fatores que impedem que ele tenha esse relacionamento. Um deles é que, se ele encosta numa pessoa, num ser humano, ele vê a vida passada dessa pessoa, e isso é muito ruim pra ele, negativo pra ele. Segundo, que existe algumas consequências se ele beija, por exemplo, um ser humano. Terceiro, que ele é um ceifador. E ceifador significa o quê? Significa que na vida passada dele, na última vida dele, ele cometeu um crime muito grave, e esse crime, ele é considerado assim, o pior crime que você poderia cometer, e por isso você acaba virando um ceifador, que é como se você estivesse pagando sua dívida com Deus, e você paga essa dívida ceifando vidas. Como que é isso? A pessoa vai morrer, o ceifador recebe um cartão falando, ó, você tem tantas mortes em tal lugar para você poder receber. Ele recebe essas mortes e ali ele decide o que ele vai fazer com essas pessoas. Se ele vai mandar para o paraíso, se ele vai mandar para o inferno, enfim, ele toma conta disso. Então ele está amarrado com isso. E isso faz com que ele não tenha uma vida como ser humano de fato. Apesar dele ter um corpo, dele ter fome, dele dormir, toda essa história, ele também é uma entidade, assim como o Goblin. Só que diferente do Goblin, ele não tem um nome, ele não se lembra de quem ele não tem um cartão, ele não tem um trabalho, ele não tem como se comprovar como ser humano. Então qualquer relação que ele tenha com o ser humano fica muito confusa de ser explicado. E a gente tem ela, a personagem que faz par com ele, que é completamente doidinha, assim, ela decide que ela gosta dele, ela decide que ela quer ficar com ele, e ela é muito, tipo, pra frente, assim, ela tá sempre falando de uma forma muito pra frente, é muito divertido, gente. Quando termina, assim, quando a gente vai chegando nos últimos episódios, eu fiquei tão louca, porque acontece tanta coisa nos últimos episódios que eu falei que eu já não sei mais como essa história termina, sabe? Só que é muito gostoso de acompanhar. A única coisa, assim, que ainda comparando, né, com o do Major Service, já vou adiantar aqui, é que eu acho que o roteiro em si, ele dá uma enroladinha um pouco. Eu sinto que em alguns momentos a gente poderia ter cortado pra dar uma acelerada na história, enquanto lá em Doom at Your Service eu gosto de cada detalhezinho pra mim importa. Mas eu só assisti Goblin uma vez, né? Então eu preciso assistir mais algumas vezes para eu poder entender exatamente tudo que está acontecendo e poder bater o martelo nessa questão de será que eles utilizaram todo o tempo necessário mesmo? Ou será que existiu uma encheçãozinha de linguiça ali em algum momento? Mas no geral, gente, é maravilhoso. Todos os personagens são apaixonantes e eu fiquei assim, encantada. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês assistam. Aqui na descrição vai estar mais informações a respeito da série, porque infelizmente ela não tem na Netflix, mas eu deixo compartilhadinho certinho aqui na descrição onde que eu assisti e como que funciona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha nele e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!